Alô você, estamos de volta com mais um capítulo de rixa. Na aula passada nós estávamos falando justamente dos sujeitos da classificação e do número mínimo para que eu tenha a conduta da rixa. Dizia que em relação ao sujeito, é uma exceção legal, pode ser que eu tenha sujeitos ativos e passivos, todos os envolvidos naquele tumulto, naquela confusão, vão ser enquadrados como sujeitos ativos e passivos da rixa. Classificação. Diz também que a classificação se trata de um crime subsidiário em que, se você puder individualizar a conduta, normalmente você sabe quem lesionou, você impõe então a lesão corporal, você sabe quem matou, você enquadra no crime de homicídio. Mais uma perguntinha interessante aqui. Professor, em relação aos sujeitos. Na lesão corporal, existe doutrina e jurisprudência de que diz que se a lesão for recíproca, eu tenho como excluir a imputabilidade dos agentes. E aqui na rixa, haveria essa possibilidade? A questão é, se eu tiver como individualizar e dizer para o aluno, olha, meu amigo, você tem certeza, você consegue individualizar e ver que as condutas foram recíprocas, que aquelas 3 pessoas de um lado agrediram aquelas 3 pessoas de um lado que também agrediram os seus opositores, eu poderia aplicar tranquilamente a lesão recíproca. Mas veja, se eu conseguir individualizar a conduta, se eu não consigo individualizar a conduta, já que a classificação da rixa é um crime subsidiário, eu então tenho que enquadrar na rixa, porque eu não consigo dizer quem praticou o quê. Outra questão que a gente insiste é a questão do número mínimo, que eu também já falei, nós vamos aprofundar agora essa questão do número mínimo, que só pode ter rixa se houver pelo menos 3 pessoas. Vamos então, mais uma vez, falar sobre a classificação. Sobre a classificação, o crime de rixa é um crime plurissubjetivo, ou seja, mediante concurso necessário de condutas contrapostas, em que eu tenho, um agente, do outro lado, dois agridem um e um agride o outro. Pode haver rixa. 2 de um lado, 2 do outro. Os 2 agridem os outros 2 e os outros 2 agridem os seus opositores. Ou 3 contra 3, ou 4 contra 4. Se eu estou dizendo que é um crime plurissubjetivo, o que significa, professor, crime plurissubjetivo? Você vai lá no canal do YouTube do professor Frank Lobato, entra no canal, se inscreve, dá uma olhada no playlist, vai lá em Penal 1. Lá tem uma aula maravilhosa chamada Princípios do Direito Penal e Classificação Doutrinária dos Crimes no Direito Penal. E lá você vai ver que plurissubjetivo é aquele crime que exige uma pluralidade de sujeitos. Então, professor Franklin, rixa não pode ser praticada só por um sujeito, jamais. Pelo menos 3. Quando eu digo de concurso necessário, é que, obrigatoriamente, se você consegue individualizar a lesão corporal e você consegue individualizar o homicídio, junto com a rixa, eu vou ter que enquadrar lesão corporal em concurso com o homicídio. Lesão corporal em concurso com a rixa. Homicídio em concurso com a rixa. Mas preste atenção, vamos deixar bem claro o seguinte: mediante uma ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes, concurso material. Quando está aprovada a rixa, o tumulto entre mais de 3 pessoas e a lesão corporal, por exemplo. Então, naquela confusão entre várias pessoas em que eu não consigo individualizar, uma delas saiu lesionada, eu não sei quem foi que bateu, eu não sei quem foi que deu a paulada, mas eu posso enquadrar na rixa todos que participaram da confusão e, em concurso, eu coloco a lesão corporal desde que eu consiga individualizar quem foi que bateu na vítima. Preste atenção. Quer dizer, professor Franklin, que se eu não conseguir individualizar,
quem bateu na vítima, eu não posso enquadrar na lesão corporal? Não. Outro exemplo, confusão num estádio de futebol. Torcedores de um lado contra torcedores de um outro clube. Não vou dizer aqui clube, que depois você vai dizer, poxa, professor, mas o senhor falou mal do meu clube. Não. Aqui, como eu já disse, a nossa intenção aqui é tornar a aula mais dinâmica, dando exemplos sem ofender ninguém. Aqui não se ofende nada. Se eu desse um exemplo do meu Flamengo, por exemplo, a torcida do Flamengo brigou com a torcida do Paysandu, meu time também, tudo bem? Aí eu teria então uma briga entre torcidas. E aí numa confusão, infelizmente, sai uma pessoa morta. Primeiro lugar, mais de 3 pessoas naquela confusão, rixa, tranquilo. Marcou lá na questão da prova. Marcou lá na questão da ENAD. Segundo lugar, morreu uma pessoa. Eu não tenho como individualizar. Fica só na rixa, qualificada pela morte. Mas se eu tiver, professor Franklin, como individualizar aquela pessoa que matou, eu vou ter, então, a rixa em concurso material com homicídio. Ah, professor, quer dizer que é o mesmo raciocínio para lesão corporal? Se há uma lesão corporal num grupo de rixosos, daquele tumulto, de contendores, pessoas que se agridem mutuamente, e eu não tenho como individualizar quem lesionou. Aí eu vou então para a rixa qualificada. Rixa qualificada pela lesão. Todavia, que se eu tiver condições de individualizar a conduta, de saber quem foi que lesionou, não é rixa qualificada. É rixa em concurso necessário com a lesão corporal. Deu para entender? Se você individualiza, concurso necessário. Se você não individualiza, rixa qualificada, ou pela lesão ou pelo homicídio. Bom, os crimes de concurso necessário podem ser de condutas paralelas. Por exemplo, o bando é um crime de concurso necessário, quadrilha ou bando, né? A lei de organizações criminosas prevê um crime de concurso necessário em que as condutas são paralelas. Mas o que são condutas paralelas, professor Franklin? São aquelas condutas em que o agente ajuda o outro. Ora, numa quadrilha, num bando, uma associação criminosa, eu tenho situações de... e esse nome vai mudar, né? Não vai ser mais quadrilha ou bando, vai ser associação criminosa, e nós temos a lei de organizações criminosas. São coisas diferentes. Professor, já tem essa lei de organizações criminosas lá no seu canal? Ainda não, calma. Nós vamos gravar, estamos ainda gravando crimes em espécie. Você perdeu as aulas? Tem lá homicídio, tem infanticídio, tem aborto, tem lesão corporal, gravamos crimes contra a honra. Vamos colocando paulatinamente, para que você vá assistindo, né? Não vamos colocar tudo de uma vez, mais ou menos 1 a 2 aulas por semana, para que você possa assistir. Uma aula tranquila de 10 minutinhos, é rápido, você toma um café, vai assistindo, já acabou. Crime de concurso necessário, então, com conduta paralela, um agente ajuda o outro. Beleza? Questão de concurso. Questão de concurso. Crime de conduta convergente. É a bigamia, que nem existe mais, né? Ou melhor, não existe o adultério. A bigamia existe, porque ela é convergente. O marido converge a conduta dele com a mulher que vai se casar com ele, ele sendo casado. Vocês lembram lá naquelas aulas de penal, processo penal, quando eu explicava o caso do seu Miguel da Selva, que ele era casado e casado numa cidade no interior, foi morar em outra cidade do interior, casou-se de novo. Ora, ele casado, sendo casado, ele praticou o crime de bigamia. Não pode uma pessoa ser casada e se casar de novo. A questão é, professor, mas a mulher que casou-se com ele do segundo casamento poderia não saber que ele era casado, então a conduta não é convergente, aí não há bigamia por parte dela. Concordo plenamente.
Se a mulher não sabia, no nosso caso do seu Miguel, ela não sabia, não há bigamia por parte dela. Ele sim vai ser processado por bigamia. E não há, então, a bigamia em concurso necessário convergente. Não, não há. Mas, professor Franklin, se ela sabia que ele era casado e mesmo assim resolve casar com ele, aí ela também pratica o crime de bigamia? Sim, pratica. E aí eu teria um crime de concurso com conduta convergente, que uma conduta convergiu para a intenção criminosa da outra. Beleza? E, finalmente, as condutas contrapostas. Que é a nossa rixa, né? Conduta contraposta é quando uma conduta é contra a outra. Quando duas pessoas brigam com mais duas pessoas, existe uma conduta contraposta. Quando um grupo briga contra um outro grupo, quando uma torcida briga com uma outra torcida, não tem uma conduta contraposta. Mas vamos lá. Professor, ainda falando sobre classificação e número mínimo. Disse para vocês sobre o número mínimo que para que eu tenha a conduta de rixa, eu tenho que ter o número mínimo de 3 contendores. Leva-se em conta a participação de inimputáveis na luta. Então lembra que eu falei na primeira aula de que eu tinha um grupo do Bairro Novo que lutava com o grupo da Jaçuana, as gangues do Bairro Novo contra a gangue da Jaçuana. E aí, no meio dos brigões, tinham os, que é a linguagem policial, de menor. Não se fala de menor, hein? Não se fala de menor. Ou ele era criança, se ele não tinha 12 anos incompleto, ou era adolescente, se ele tinha de 12 anos completos até 18 anos incompletos. Se eu tivesse, por exemplo, adolescentes nessa briga, eu poderia contar esses adolescentes para caracterizar a rixa? Pode sim, senhor. E se cair na prova, professor, você marca lá e você pode levar em conta a participação de inimputáveis. Mas não é só adolescente não, professor, então. Não. Quando eu falo inimputáveis, pode ser, tinha um deficiente mental no meio? Ele estava lá, participou. Conta-se ele também para um número de rixosos? Sim, tranquilo. Cada rixoso é ao mesmo tempo sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos novamente repetir para você ficar bem bacana, para você castigar lá na prova da OAB. Rixoso, ele é ao mesmo tempo sujeito ativo, porque ele lesa o bem jurídico de outra, e é sujeito passivo, porque ele também tem o seu bem jurídico lesado. Muito bem. Bom, núcleo, participar e tornar parte efetiva na troca de agressões. O que significa participar de rixa? Tem que se provar que ele, de forma efetiva, trocou agressões com outro grupo. Quer dizer, professor, que se eu não consigo provar através de provas testemunhais, através de provas outras, fotos, filmagens, que ele participou, eu não posso classificá-lo como rixoso, não, porque eu tenho que provar a participação dele. Não confundir participação na rixa, que se refere àqueles que estão trocando agressões, isso é uma coisa, e participação do crime de rixa, que se refere àqueles não envolvidos efetivamente na luta, mas que, de alguma forma, estão colaborando para a sua ocorrência. Exemplo, incentivando. Então a pergunta é o seguinte, professor Frank, vamos lá. E se o cara não está participando, não está participando da rixa, ele está só dizendo, vai lá, bate, vai lá, soca, mata, joga pedra. Ele está só incentivando. Preste bem atenção. Na nossa aula de concurso de agente, uma aula espetacular, tá lá. Você entra lá no Franklin Lobato, Franklin Prado, no YouTube, se inscreve no canal e tem acesso gratuitamente, meu amigo, grátis. Até ônibus errado a gente pega.
desde que a aula seja boa, evidentemente. E aqui você já sabe, aula ao vivo e a cores sem cortes. Então, se o professor errar, você perdoa um pouquinho, leva por menos aí. Questão do áudio, tire por menos. A questão da imagem que não está muito boa, professor. Tire tudo por menos, porque é uma aula gratuita para você, meu amigo, para você ter acesso ao conhecimento. Mas eu dizia o seguinte, lá na nossa aula de concurso de agente, eu dizia que eu tenho aquele que pratica a ação, que é o que a gente chama de autor. Eu tenho aquele que junto com o autor pratica a ação, que é o coautor. E tenho aquele que, embora não pratique a ação, concorre de qualquer modo para a existência do crime. Esse é o partícipe. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está aí assistindo a nossa aula, tenha em mente o seguinte, se ele não pratica a conduta do tipo que é participar da rixa, porque ele só ficou incentivando, porque ele só ficou metendo corda, não se trata de rixa, propriamente dita na função de autor. Ele vai responder na condição de partícipe, porque ele concorreu de qualquer forma para a prática do crime de rixa. O partícipe moral não entra para o cômputo do mínimo de 3 rixosos. Ah, professor, quer dizer que para eu ter a rixa com pelo menos 3 pessoas têm que participar da rixa. 3 pessoas têm que se agredir. Se eu tenho 2 pessoas que se agrediram e uma que só ficou incentivando, eu não tenho rixa, professor Franklin? Não. Ah, olha que pergunta boa pro Enad. Imagina, o participante moral não entra para o cômputo de 3. Ah, professor, quer dizer que o cara que só estimulou, eu não posso contar como rixoso, porque ele não participou da rixa, ele só incentivou, ele foi só partícipe. Exatamente. A participação pode ser material, com auxílio, por exemplo, dando um pedaço de pau, dando a pedra, entregando o canivete, não é? Ou moral, com induzimento e instigação. O cara te vai lá, vai lá, olha aí, pessoal, vamos lá, vamos bater lá nos caras e tal. Isso é rixa, tá certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre consumação e tentativa. A pergunta que eu deixo aqui para você: quando é que o crime de rixa está consumado? E pode haver tentativa no crime de rixa? Daqui a pouco, depois de começar, a gente toma um café, você também, e a gente volta com mais informações sobre consumação e tentativa. Você gostou? Deixe sua curtida. Você quer ter acesso a mais de 1000 videoaulas, passar 1001 noites com o professor Franklin? Se inscreva lá no canal, é gratuito, amigo. Vá lá, dê uma clicadinha e compartilhe com o seu amigo que também está fazendo concurso, que também quer se esforçar para ter uma vida melhor. Eu volto já, é rápido. Daqui a pouco a gente volta depois do comercial.